Então, nós vamos abordar sobre meditação como o caminho de autoconhecimento. Nós estamos dentro dessa busca de autoconhecimento dentro da sociedade teosófica. E a meditação é um caminho que nos conduz a um conhecimento mais genuíno de nós mesmos. Então, o que eu vou partilhar com vocês hoje é uma experiência que eu estou tendo na prática meditativa e nos estudos sobre meditação. E sabendo que a sociedade teosófica e nós, como membros da sociedade, estamos tão focados na nossa prática meditativa, achei oportuno compartilhar com vocês esse tema, tá? Provavelmente para alguns não vai ser novidade, mas acredito que para muitos de nós vai nos ajudar a ter uma noção de crescimento da prática, porque é muito importante nós sabermos como que a nossa prática está assentada e onde que a nossa prática pode nos levar, porque a prática meditativa, se ela começa a ter uma monotonia, ela perde também a motivação, e quando nós perdemos a motivação, nós perdemos todo o impulso para a continuidade da prática. E ter essa visão de crescimento, de que a nossa sadhana, que a nossa prática espiritual pode nos levar a um caminho, a um passo mais claro de percepção, eu acredito que isso é altamente oportuno para a nossa vida espiritual, tá? Então, nós vamos estar partilhando aqui com o grupo sobre aquilo que eu estou achando importante nesse momento da minha vida como prática pessoal e como estudo pessoal. Então, nós seguimos como prática meditativas. Essa palavra, refinando a atenção, é extremamente oportuna nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Sabemos que a alma da meditação é a plena atenção, mas ela precisa ser refinada cada vez mais para que possamos entender os processos da mente, as fixações mentais. E no momento que nós compreendemos isso num olhar contemplativo, nós conseguimos conhecer a nós mesmos. Então, grande parte desse material que eu estou expondo aqui é tirado do livro do Alan Wallace, que é um lama e um pesquisador. O nome do livro é Felicidade Genuína. O tema, ele está sendo extraído, grande parte dele, de 2 livros de 2 lamas. Um é do lama Alan Wallace, Felicidade Genuína, Meditação como Caminho para a Realização. E ele tem sido um grande referencial para os meditadores. É importante nós partilharmos isso dentro da sociedade teosófica, já que é uma visão tão ampla e de um estudo comparado entre várias religiões e estudos filosóficos. Então, esse tema do refinando a atenção corresponde a um método que já tem 2.500 anos. Quando o Senhor Buda atinge a sua experiência do despertar e no seu processo de ensinar os seus discípulos, lá no primeiro texto conhecido como Anapanasati Sutra, com 16 sutras sobre a prática meditativa, os 4 primeiros sutras ele vai abordar sobre esse refino da atenção que se chama Shamatha. E os 12 últimos sutras ele já entra numa outra técnica que é Vipassana. Então, esse conteúdo todo tem 2.500 anos de vivência prática, de vivência de estudo, e está chegando até nós hoje como uma bênção para que nós possamos encaminhar a nossa prática dentro de uma linha de crescimento. E verificou-se que existe assim bastante avanço nessa prática, porque uma leva a outra. Então, dentro dessas práticas meditativas, né, elas estão dentro da tradição do budismo tibetano. E nós vamos ter 5 principais técnicas ou grupos de técnicas. O primeiro grupo de técnicas se chama Shamatha, que é a quiescência meditativa, onde vão estar abordando aí 3 técnicas.
atenção plena à respiração. A segunda técnica, estabelecer a mente no seu estado natural. E a terceira é a consciência de estar consciente. Esse é o primeiro bloco da prática meditativa, ensinada pelo Senhor Buda há 2.500 anos atrás. O segundo bloco de prática é Vipassana, que corresponde às 4 aplicações da plena atenção. A plena atenção do corpo, das sensações, da mente e dos objetos da mente. Já são mais 4 técnicas. Depois de Vipassana, aprofunda nas 4 qualidades imensuráveis, que são os Brahmaviharas, né? Conhecido como compaixão, bondade amorosa, alegria e equanimidade. O quinto bloco de prática é o Yoga dos Sonhos, muito comentado também no Mandukya Upanishad, e nós vamos ter isso muito forte no budismo, treinando a mente na prática do sonho com sonho, para chegarmos no estado de sono profundo, também consciente, ou sonhos lúcidos, para atingirmos os sonhos profundos no estado consciente. E o último bloco da prática é o Dzogchen, que é a grande perfeição, que é um sistema extremamente avançado de meditação nos níveis mais profundos e sutis da mente. Então aqui nós conseguimos contemplar uma sequência de prática que vai conduzindo o sadhaka, aquele que pratica a sadhana espiritual, a sua prática diária, ele vai se desenvolvendo pouco a pouco, mas ele sabe que ele tem um caminho a trilhar, e de um bloco de prática ele entra em outro, que avança em outro, e assim sucessivamente, até atingir, na tradição do yoga, conhecido como samadhi, e na tradição do budismo, nirvana, né? Que são as experiências da iluminação. Então, nós vamos abordar agora essa parte primeira aqui, ó, o primeiro bloco da prática, que é shamatha. Daí muitos de nós devem estar pensando, mas eu já medito há muitos anos, eu não quero começar pelas preliminares. Na realidade, até Patanjali, no 2º capítulo do Yoga Sutra, chama a atenção ao yoga preliminar. Ele nos diz que o yoga preliminar, que é o Kriya Yoga, Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana, vai nos conduzir ao Samadhi, como dizendo, pratique aquilo que é preliminar para que você possa avançar. Não adianta querer avançar se nós não temos uma base sólida e firme na nossa prática. Então, Shamatha vai fazer isso, vai trazer esse refino da nossa atenção. Quanto tempo nós vamos demorar em cada prática? Isso vai depender de cada um de nós, do grau da nossa dedicação. Voltando à informação de Patanjali, Patanjali também diz que o Samadhi está mais perto daquele que o deseja ardentemente, e que a nossa prática pode ser branda, moderada ou intensa, não é assim que ele diz? Então vai depender muito de cada um de nós, né? Na visão do budismo, o ideal é que nós tenhamos uma prática de 4 horas e 24 minutos de meditação diária. Agora, quem de nós aqui tem 4 horas e 24 minutos, não é? Nós até podemos ter, se nós quisermos organizar a nossa vida para atingirmos algum nível de percepção maior. Mas, se nós não temos 4 horas e 24 minutos, que tenhamos 24 minutos já está bom. Porque é dito na tradição do yoga que 24 minutos é um gatika, que significa o tempo que o prana circula no corpo, ou ti. Essa energia, quando termina, circula todo o teu corpo, dura 24 minutos. Então, a nossa meditação pode durar um gatika, que é muito auspicioso esse tempo, tá? Seguindo, então, as práticas contemplativas, refinando a atenção, tendo como base Shamatha. Nós vamos ter 3 práticas: a plena atenção à respiração,
estabelecendo a mente no seu estado natural e a consciência de estar consciente. Muitos de nós já conhecemos muito essa prática aqui, que é a prática primeira, ou seja, praticamente todos nós começamos com ela, a plena atenção à respiração. E muitos de nós achamos até enfadonho ficar respirando e prestando atenção no ar que entra e no ar que sai, no ar que entra e sai, mas é a base. É aquilo que vai estabelecer um estado de coração mais equilibrado e as ondas mentais mais apaziguadas para que possamos avançar na prática. Então, shamatha, ela significa calma permanência. Só essa palavra, só esse significado já dá para nós a profundidade da prática. Quando nós vamos estar ali numa permanência calma. Essa permanência calma, ela descreve a mente que repousa em sua própria estabilidade. Mente que não está sendo movida ou levada pela circunstância do tempo. É aquela mente que pode ser contemplada. Acessamos a mente da calma permanência pelo meio do reconhecimento. E o que é que nós vamos reconhecer nessa prática? Nós vamos reconhecer a plena atenção, a consciência plena, essa consciência de plena atenção, que é a qualidade cognoscível da mente que está sempre presente, da qual nunca estamos separados, nem por um instante, porque mesmo que essa mente esteja em movimento, que essa nossa mente racional, lógica, na tradição teosófica nós chamamos de mente inferior, ela está sempre em movimento, mas existe algo dentro da consciência da mente que está quieta, e é a partir deste ponto que vai ser feito então a realização da prática contemplativa. É permitir contemplar essa mente que não para. E nesse ato da contemplação, nós vamos até perceber o que Patanjali fala no Sutra 1.2 e 1.3 e 1.4 do Yoga Sutra, quando ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, que yoga é a cessação daquilo que modifica a natureza da mente. No Sutra 13 ele diz, aquele que está estabelecido no estado de yoga está recolhido na sua natureza original. E naquele que não está estabelecido no estado de yoga está como? Identificado com os processos da mente. São esses processos mentais que através de shamatha nós vamos contemplar. É o percebimento desses processos sem rechaçar, sem apego, sem aversões, sem identificações, apenas numa atitude de contemplação. Então, descobrir a nossa própria consciência plena e acessar a estabilidade da clareza da mente é o que dá essas condições para que nós possamos avançar na prática. E a consciência plena existe se estamos felizes ou se estamos tristes. Não importa a natureza da mente comum, essa consciência serena, ela se mantém sempre serena. E é essa, eu sinto que aí está o quê da questão. É nós percebermos que existe um ponto de quietude em nós, além dessa mente que está em ação. E é a partir deste ponto de quietude em nós que nós vamos aprender a agir. E não a partir de uma mente em movimento agitada. Toda ação fruto de uma mente agitada, nós já conhecemos os frutos destas ações. Elas são geradoras de sofrimento e dor, tanto para nós como para outras pessoas. Então, essa técnica da contemplação pura, do refino da concentração, nos possibilita perceber que existe um ponto de quietude no qual todas as coisas emergem. E é a partir deste ponto de quietude em nós que a natureza pura do nosso ser se irradia nas nossas ações.
Então, é a meditação que vai dar para nós esse suporte, essa base sólida que vai nos tornar seres capazes de reto agir, segundo hoje a definição do caminho óctuplo que o Ricardo mencionou hoje de manhã. Nós temos a reta ação. Essa reta ação, ela parte da onde? Se ela não parte desse ponto de quietude da nossa consciência. Mas para isso nós precisamos perceber e encontrar esse ponto de quietude em nós. Então, o cultivo de shamatha, ou quiescência meditativa, é a observação precisa e contínua da mente e dos seus processos. Os processos mentais são sensações, emoções, pensamentos. Os processos mentais não se limitam aos pensamentos, e sim a todo um processo que envolve a nossa mente com apego ou aversões, que são sensações, emoções e pensamentos. O único instrumento que temos para observar diretamente os fenômenos mentais é a consciência mental. E ela é aperfeiçoada para tornar-se uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de shamatha. Shamatha é a quiescência meditativa que implica em 3 métodos, e eu vou repetir os métodos. Atenção plena à respiração, primeiro método. Segundo método, estabelecer a mente no seu estado natural. Terceiro método, a consciência de estar consciente. Então, aqui nós já temos 3 práticas que podem nos garantir alguns meses, se não anos de prática, tá? Muito tempo de prática para que essa mente possa ser percebida. E quando ela começa a ser percebida, é que talvez nós possamos avançar por uma prática que nos dê um suporte para atingir uma outra percepção. Então, nós começamos aqui com a primeira técnica, atenção plena à respiração. Em nossas práticas para refinar e equilibrar a atenção, começaremos com a estratégia de passar do grosseiro para o sutil, do fácil para o mais difícil, estabelecendo o corpo em seu estado natural. E para as nossas práticas, nós precisamos desse pilar: relaxamento, quietude e vigilância, tá? Relaxamento do corpo. Não tem como nós estarmos numa prática de 24 minutos, ou 48 minutos, ou 1 hora e 24 minutos, ou até 4 horas e 24 minutos, se nós não atingirmos um estado de relaxidão do corpo. Mas Patanjali fala no 2º capítulo do Yoga Sutra, definindo asana, que é a postura para sentada meditativa, ele define como stiram sukham. E o que é isso? Uma postura que deve ser firme e confortável. Essa firmeza do corpo é aquilo que dá estabilidade e, ao mesmo tempo, sukham, aquilo que traz conforto, que gera felicidade. O segundo ponto é quietude, aquele corpo que não move. Então, é sentir que aquele corpo entrou na postura, seja sentado no chão, sendo sentado numa cadeira, e você sente que ele encaixou, ele entrou na postura e ele fica quieto pelo tempo que você vai ficar na sua prática meditativa. Inclusive a língua. Nós temos que cuidar para que a língua não fique mexendo o tempo todo, para que o nosso olho não fique mexendo o tempo todo, pequenos movimentos nos dedos das mãos ou pés, qualquer parte do corpo, é essa imobilidade, essa quietude. O terceiro pilar da prática é vigilância. Esse estado de vigilância, esse estado de presença.
Não é aquele estado que comumente se fala, a pessoa é muito zen. Eu ouvi de um monge zen dizendo que é zen noção, tá? Não é zen, porque zen é um estado desperto, um estado que está vigilante, que está presente. Então é essa característica da prática. E esse pilar nós vamos talvez demorar muito para conseguir. E para isso a prática de yoga, de Hatha Yoga, nos ajuda muito. Mobilizar estrutura nesse corpo para sentar firme, para sentar relaxado e sentar quieto. Então vamos usar essas ferramentas do Hatha Yoga, já que a Sociedade Teosófica fala tanto de yoga, sustenta tanto a sua ética e moral nos yamas e niyamas. Vamos trazer essa prática para a nossa vida, porque a meditação é a alma da vida daquele que aspira à vida espiritual e o autoconhecimento, né? Então aqui nós temos esses 3 pontos importantes, e eu vou falando aqui de cada um, sobre adotar a postura do corpo, né? Repousar a coluna ereta de uma forma não rígida, onde nós vamos relaxando ombros, braços, suavizando músculos do rosto. Os olhos podem ser fechados ou semiabertos. Na tradição budista, eles fazem a meditação com os olhos semiabertos, para poder criar um campo de interação da realidade fora com a realidade dentro. Não tem fora, não tem dentro. Então, criar uma expansão da nossa prática meditativa com a realidade da vida cotidiana. O segundo passo é a quietude do corpo, é sentir o corpo que atinge a estrutura de uma montanha, sem que haja movimento, estabilidade e firmeza. E o terceiro ponto é a vigilância, esse senso de vigilância sem cair em sonolência. Quando nós percebermos que a mente está caindo em sonolência, a respiração tem que ser trazida com maior vigor, né? E depois, então, nós vamos essa atenção plena do mindfulness, né? Que se refere à habilidade de focar a mente continuamente no objeto sem distração. Então, o que colocamos aqui em negrito é bastante importante. Sustente a habilidade de observar o fluxo de sensações, as sensações táteis na entrada e saída do ar, exatamente nas abas das narinas, ou nessa parte superior do lábio superior, porque nessa primeira técnica, que é a técnica da plena atenção da respiração, nós vamos ter essa sensação tátil, da onde que o ar, quando entra, ele toca, e aonde que ele toca quando ele sai. E é essa sensação tátil que é ali o nosso foco, é ali o nosso ponto de recolher a nossa mente e estabelecer então a plenitude da nossa atenção. A prática dessa meditação primeira é direcionar a atenção a essas sensações táteis, pela passagem do ar, pelas aberturas das narinas ou acima do lábio superior. E nós vamos estar conscientes da respiração e como que essa respiração entra e como ela sai. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. A respiração ela tem que ir diminuindo, ela vai diminuindo, porque nós não estamos impulsionando o ar para entrar nem para sair. Isso vai acontecer naturalmente. E um discípulo uma vez disse para o mestre que isso é muito enfadonho, ficar meditando só na respiração. Então o mestre disse, traga uma bacia de água. Ele trouxe e o mestre empurrou a cabeça dele dentro daquela bacia, empurrou, ele se debateu e estava quase morrendo. O mestre soltou e perguntou para ele, você ainda acha enfadonho meditar sobre a respiração? Né? Então esse é o ponto inicial da prática, e essa prática inicial ela é muito fundamental, que é a plenitude da consciência respiratória. Essa é a prática 1
de Shamatha, tá? Mas aqui no final, nós também estamos falando sobre esses 24 minutos, que é uma teoria que nos fala onde a energia Chi e Prana circula no corpo. Então, para muitos de nós, 24 minutos é um tempo maravilhoso. Então, coloque no seu celular o tempo, ele toca um sininho antes, toca um sininho depois, para poder dar para você o tempo da sua prática. Mas não esqueça, no final da nossa prática, assim como no início da prática, nós também precisamos criar um campo de conexão com uma vida espiritual mais pulsante. É importante cantar um mantra, ou fazer uma oração, ou fazer uma conexão com o nosso mestre interno, numa atitude de respeito e devoção. E no final da prática, dedicar os méritos da nossa prática ao bem de todos os seres. Porque naquele momento você doa tudo aquilo que você conquistou na sua prática ao bem de todos os seres. Essa é uma motivação maravilhosa, oferecer os méritos da prática, tá? Então essa é a primeira prática, que é a plena atenção na respiração. Essa primeira prática, que é uma prática bastante usada na tradição do Vipassana, do Goenka, da tradição do Goenka de 10 dias de meditação, sustentada na plena atenção. Eu ouvi do próprio Alan Wallace, num retiro que eu fiz com ele ano passado, ele nos diz: não fiquem somente nesta prática. Avancem nas suas práticas meditativas, mesmo sendo esta a prática preliminar, aquilo que vai ancorar você e habilitar você a dominar a sua mente. Avance na sua prática pessoal, porque você tem que criar um campo de continuidade da prática meditativa mesmo depois da morte. E se você fica só na prática da plena atenção à respiração, no momento da morte você não vai mais ter respiração. E daí? Você interrompe a tua prática meditativa. Então, eu achei isso uma coisa extraordinária, porque é um processo de continuidade. A nossa mente não morreu ainda quando morre o corpo. E se nós avançamos na nossa prática, no momento que esse corpo morre, um bom meditador, ele reconhece que a mente ainda precisa continuar a ser treinada e ele continua na prática meditativa, tá? Seguimos então para a segunda prática do bloco de Shamatha, que é a calma permanência. Essa segunda prática se chama estabelecer a mente em seu estado natural. Quando a mente se estabelece no seu estado natural, ela vai continuar tendo aquela relaxidão do corpo, a quietude do corpo e a vivacidez da mente. Essa estabilidade e vivacidade da atenção estão ligadas ao objetivo dessa prática. É criar um campo de maior consciência de domínio da mente. Então, vividamente clara, a mente passa de uma forma de percebimento de um ponto para o outro. E nós vamos ver isso como que acontece. Nessa segunda técnica, a consciência em si permanece estável. Os pensamentos vêm e vão, mas a consciência permanece calma e serena. Nesse segundo bloco, nós temos essa prática que nós vamos tentar olhar para tudo isso sem identificar. Mas nessa segunda técnica, está escrito ali, mas eu vou tentar explicar. Nessa segunda técnica, nós começamos ela estabelecendo o corpo, relaxando o corpo, aquietando o corpo e trazendo a vividez da mente, a mente vívida, presente. E focamos na nossa respiração no início, até que tudo se acalme, tudo vai se acalmando e trazemos a mente para o seu estado natural.
Quando a mente vem para o estado natural, nós vamos contemplar como se fossem 2 blocos. E eu acredito que para nós teosofistas é até mais fácil, porque nós estudamos a mente inferior e a mente superior. E nessa técnica é como se nós conseguíssemos ver essas 2 mentes. A mente inferior em movimento e a mente superior, que é a consciência quieta da mente. É a partir dessa consciência quieta da mente que nós vamos contemplar o movimento da mente comum. Então, esse movimento da mente continua, os processos e fixações mentais continuam, mas eu observo a partir da quietude da mente. Tá? Então, vocês estão vendo que vai refinando a prática. Na primeira técnica, eu contemplava a respiração. Na segunda técnica, eu contemplo aquilo que passa pelo processo da mente. Sensações, emoções e pensamentos, mas sem julgamento, sem crítica, sem identificação, apegos ou aversões. Eu contemplo essa natureza de contemplar o movimento da mente a partir da quietude da consciência. Então é esse ponto de quietude em nós, é a partir deste ponto que nós vamos identificar quando a mente chega no seu estado natural, nós conseguimos identificar que existe um ponto de quietude em nós e é a partir deste ponto de quietude que nós vamos contemplar a natureza do movimento da mente, tá? Tudo certo? Podemos seguir? Teoricamente parece ser fácil, mas nós já fizemos essa prática hoje de manhã aqui, não é? E às vezes o que acontece? Nós nos embolamos e seguimos o fluxo mental pela identificação da mente e perdemos a capacidade da contemplação a partir desse ponto de quietude, porque a mente que está em movimento, ela não cessa, ela continua o processo. Ela tem que pôr para fora o conteúdo que ela tem. E nós só contemplamos, sem julgamento, sem rechaçar, sem nos apegarmos, apenas contemplando aquilo que aparece na mente. A terceira técnica, mas eu gostaria de ler uma passagem desse Lama Lerablimpa, que ele fala sobre esse estado da mente no seu estado natural. Ele diz: sejam quais forem os tipos de imagem mental que surjam, suaves ou violentas, sutis ou grosseiras, de longa ou curta duração, fortes ou fracas, boas ou más, observe a sua natureza e evite qualquer avaliação obsessiva acerca delas, como sendo uma coisa e não outra. Deixe o coração de sua prática ser a consciência em seu estado natural, límpido e vívido. E agora nós temos a terceira prática de Shamatha, que nós fizemos hoje à tarde, às 17 horas nós fizemos essa prática. Essa prática se chama a consciência de estar consciente. Nessa prática da consciência de estar consciente, nós precisamos disso aqui, ó, cultivo da motivação. Em todas as práticas nós precisamos do cultivo da motivação. Sem motivação nós não temos continuidade na prática. Então nós temos que sempre estar trazendo a motivação. Qual é a motivação da minha prática? Qual é o propósito pelo qual eu estou meditando? Eu estou oferecendo essa prática
para o bem de todos os seres, eu estou oferecendo essa prática ao meu mestre interno, isso já é uma motivação maravilhosa. Então traga a motivação para que você se mantenha relaxado, quieto e vívido como base da tua prática meditativa, né? Então aqui mantém as qualidades, aqui mantém as qualidades que nós precisamos para a prática de meditação, que são as qualidades de relaxamento, quietude e vigilância, tá? Então, a consciência de estar consciente, nós vamos nessa técnica, essa técnica nos convida a fazer a técnica com os olhos semiabertos, que para muitos de nós que estamos envolvidos com o yoga, que é sempre com os olhos fechados, é bastante desafiante. Mas quem quiser treinar com os olhos semiabertos, é uma prática bastante desafiante e mais difícil, porque nós não focamos em absolutamente nada fora, não tem uma fixação do olhar em um ponto. Esse olhar fica no vazio, fica no vácuo, ele não retém absolutamente nada de fora, mas existe uma interação do fora com o dentro com o fora. E esse estado de estar consciente, a consciência de estar consciente, é criar a prática meditativa além da prática formal, na prática informal. Então se pede que essa prática seja feita com os olhos semiabertos. Ou se você não quiser tentar, faça ela com os olhos fechados mesmo, tá? Mas aqui nesta prática nós vamos ter esse ingrediente importante da prática, que é trabalhar a mente em todas as suas circunstâncias ou situações. Manter os olhos semiabertos evita criar barreiras na nossa capacidade de interiorizar a prática com as nossas atividades diárias, né? E a essência dessa prática é estabelecer a consciência no próprio estado de estar consciente, a consciência simples do fato de estar consciente, tá? Ela é mais difícil. Nós vamos estar refinando e refinando a nossa atenção. A primeira prática era dar plena atenção à respiração, a segunda prática era contemplar, a partir do ponto de quietude da mente, contemplar os movimentos dos processos mentais, e aqui nós vamos então praticar o seguinte: a consciência de estar consciente é perceber os pensamentos que vêm e eles vão, mas perceber o momento que eles nascem e o momento que eles partem, e eles se mantêm, eles vão se manter se nós nutrirmos, e se nós nutrirmos, nós temos que ser os contempladores disso. Nós estamos ali conscientes de estar conscientes. O que é que está surgindo? Sensação. Observa a sensação surgindo, ela se mantendo e ela deixando, indo embora. Pensamento que surge, se mantém e vai. Emoção que surge e desaparece. Isso tudo é percebido, mas essa técnica tem um ponto bastante importante, que é a luminosidade que está presente na consciência. E é dito que, além dessa percepção refinada do pensamento, das emoções ou sensações que surgem, é perceber que no ponto da consciência luminosa, e quem ilumina a clareza da contemplação é a própria luz da consciência. Lógico que é um ponto mais aprofundado da prática. O primeiro passo da prática, a consciência de estar consciente, é estar consciente no momento presente para contemplar o surgimento
e o desaparecimento dos processos mentais. Quando isso é conquistado, num segundo momento se consegue perceber que há uma luz que reside na consciência, que é a própria consciência, no qual é capaz de iluminar e trazer a clareza do percebimento desses processos da mente. Então, essas práticas, elas vão aprofundando o nosso refino da atenção para nos conduzir para o próximo bloco, que é Vipassana, que é a consciência do corpo, dos sentidos, da mente, dos objetos da mente, que daí vai aprofundando. Depois de Vipassana, nós vamos ter outras práticas, como nós vimos os Brahmaviharas, depois nós vamos ter o Yoga do Sonho, para último bloco, dentro desse primeiro bloco grande de práticas preliminares, que é o Dzogchen, mas é dito dentro da tradição budista que estas práticas vão nos aproximando do Nirvana. E a prática lá desse último bloco do Dzogchen é uma prática que conduz ao Nirvana. Então, dessa forma, nós conseguimos contemplar que existe uma escada no qual nós podemos seguir na nossa prática meditativa. E isso dá uma grande motivação, né? De nós estarmos praticando uma prática, sabendo que tem outra, e que uma prática depois da outra vai nos levando num patamar um pouco mais avançado. Lógico, nós temos isso nitidamente no caminho óctuplo de Patanjali, yamas, niyamas, né? Que vai seguindo até o yoga interno, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? Talvez nós não tenhamos tão esmiuçadas as práticas preliminares dentro do Yoga Sutra, onde as práticas no 3º capítulo já são mais elaboradas e que nós precisamos de uma prática básica, nós precisamos conhecer a nossa mente, conhecer os processos mentais e começar a dominar aquilo que nos domina, que são os processos mentais, para então avançarmos. Obviamente que cada um vai estar num estágio de meditação e talvez muitos dos que aqui estão não precisam das técnicas básicas ou preliminares mais, já avançaram, já têm anos de meditação. Mas eu estou passando isso para todos nós que ainda precisamos e aqueles que já avançaram, que possam então dar para nós também um suporte melhor da sua prática, nos motivarem com as suas experiências espirituais. Porque o básico preliminar é necessário para todo caminhante, né? Os primeiros passos, segundo o que nós vimos na palestra do Ricardo hoje, uma menção de Krishnamurti, o primeiro passo é o último passo. Se eu der esse primeiro passo bem dado, onde eu fortaleço a minha base, uma base sólida, sustentada na calma permanência, onde que eu vou chegar? Muito próximo do Nirvana, se não no Nirvana, não é? Então, queridos, eu acho que é isso, né? E nós terminamos então com Namastê. Gratidão. Namastê.